Olá, espectadores, este é o canal Crasmoto. Recentemente saiu um vídeo de 45 minutos sobre o uso de motores radiais na construção de motocicletas. Ao trabalhar no material, encontrei várias construções interessantes de automóveis com esses motores. Até veículos blindados, como tanques, usavam esse tipo de motor. Naquele momento, decidi não misturar motocicletas, automóveis, tanques, etc. E prometi abordar esse tema em um episódio separado. Convido vocês para algumas palavras sobre carros com motor radial. No início do episódio, vamos revisar brevemente a teoria e um pouco da história desse tipo de motor. Tudo isso para que este episódio possa ser assistido independentemente do anterior. Para quem não viu o episódio sobre motocicletas, recomendo assistir, acho que vão gostar. Então acomodem-se, peguem algo para comer. Bom filme! O motor radial, ou em estrela, é um motor de combustão interna com pistões cujos cilindros ficam dispostos em raios, em ângulos iguais, ao redor de um único virabrequim. Os motores radiais podem ser divididos em dois subgrupos. O primeiro é o chamado estacionário, ou seja, uma construção com cárter fixo e virabrequim giratório. O segundo é uma construção com cárter giratório. Eles são chamados de rotativos, ou como um espectador corrigiu no episódio anterior, rotacionais. Para alcançar as características de potência necessárias, o motor radial pode não consistir de apenas uma seção em estrela, mas de um número maior delas. Normalmente, motores radiais de 4 tempos têm um número ímpar de cilindros em uma seção. Isso está relacionado à ordem ideal de ignição nos cilindros. Um número ímpar permite dar a faísca em um cilindro alternado. Em um motor radial de 5 cilindros, a ordem é 1, 3, 5, 2, 4, voltando ao primeiro cilindro. Alguns projetos têm número par de cilindros na seção, principalmente em motores 2 tempos, inclusive a diesel. Motores com essa arquitetura têm vantagens e desvantagens. Entre as vantagens está o fato de ser um motor relativamente leve com alta potência específica. Além disso, esse tipo de motor é bem balanceado. A principal desvantagem é a possibilidade de vazamento de óleo para os cilindros inferiores. No esquema rotativo ou rotacional, há mais desvantagens, grande momento giroscópico e alto consumo de óleo. Além disso, esse motor tem um limite de potência definido pela resistência dos materiais e pela capacidade do virabrequim oco na alimentação da mistura ar-combustível. O primeiro motor radial da história foi criado pelo engenheiro e inventor francês Félix Théodore Millet. Em 1887, ele inventa um motor rotativo de 5 cilindros e o patenteia um ano depois. Em 1889, ele instala esse motor na roda dianteira de um triciclo e apresenta seu veículo na Exposição de Paris. Motores desse tipo serão notados por pioneiros da aviação, como Lawrence Hargreaves. Em 1892, Millet apresenta uma motocicleta com seu motor de 5 cilindros na roda traseira. Aliás, essa é a primeira motocicleta da história da humanidade com um motor multicilíndrico. O motor radial estacionário aparecerá um pouco mais tarde. Ele será criado em 1901 pelo americano Charles Matthew Manley, baseado nos desenvolvimentos do motor rotativo de Stephen Marius Balzer e com o apoio dele. O desenvolvimento dos motores radiais é interessante. Motores rotativos foram amplamente usados na aviação da Primeira Guerra Mundial. No entanto, no início dos anos 1920, elas já estavam completamente obsoletas, tendo atingido o limite do seu desenvolvimento. Inicialmente, os motores radiais estacionários eram inferiores aos rotativos, assim como aos motores em linha e em V. No entanto, com o desenvolvimento da metalurgia e a melhoria da qualidade do processamento dos materiais, nos anos 20 do século passado,
foi possível criar um motor radial confiável e eficiente. Posteriormente, do meio dos anos 20 até os anos 60, esse tipo de configuração de motor ocuparia posições de liderança na aviação a pistão, e mais tarde seria substituído pelo motor a jato. O motor radial, devido às suas características, é antes de tudo um equipamento aeronáutico. Aliás, em helicópteros esse tipo de motor também não é raro. No entanto, existia uma série de veículos terrestres com esse motor. São as motocicletas que foram abordadas no episódio anterior e os automóveis com blindagem, sobre os quais vou falar agora para vocês. O primeiro automóvel da história da humanidade com motor radial foi construído pelo engenheiro americano Stephen Marius Baltzer em 1894. Essas construções tão antigas ainda são às vezes chamadas de quadriciclos. Baltzer, no início da década de 1890, se entusiasmou em desenvolver um motor rotativo, usando seu automóvel como banco de testes para esse motor. O quadriciclo media 180 centímetros de comprimento por 91 centímetros de largura. O motor de 3 cilindros refrigerado a ar girava em um virabrequim fixo. Preste atenção no conjunto de engrenagens à direita dele. Essa é uma caixa de câmbio de 3 marchas e a transmissão principal. Em 1897, Baltzer construiu 3 automóveis e desenvolveu uma versão de 5 cilindros do motor rotativo. Quando o presidente do Instituto Smithsonian, Samuel Langley, soube desses desenvolvimentos, ele encomendou a Baltzer um motor desse tipo para um avião experimental e, já em parceria com Manley, será criado um motor radial estacionário. Vale ressaltar que o negócio de Baltzer não teve muito sucesso. Stephen preferiu trabalhar como mecânico e morreu em 1940. No livro de história, seu quadriciclo está registrado como o primeiro automóvel a gasolina de fabricação americana. Em 16 de maio de 1899, Baltzer doou um de seus protótipos ao Instituto Smithsonian. Esse foi o primeiro automóvel doado para essa coleção, ele está lá até hoje. O segundo carro também veio dos Estados Unidos. Em 1883, os irmãos Eugênio e Herbert Adams adquiriram a metalúrgica Roberts e Landworthy Iron Works em Dubuque, Iowa, que acabou se tornando a empresa Adams. Em 1895, um engenheiro talentoso chamado Fay Oliver Farwell ingressou na empresa. E aproximadamente na mesma época, ele começou a trabalhar em um protótipo de automóvel, com um motor rotativo radial de 3 cilindros, cujo eixo estava posicionado verticalmente. Farwell concluiu o primeiro protótipo em 1898. Basicamente, era uma carruagem cujo motor estava instalado entre as rodas dianteiras. Isso se mostrou impraticável, então seu segundo carro, apropriadamente chamado de número 2, tinha o motor instalado na parte traseira, assim como todos os carros Adams-Farwell posteriores. Algum tempo depois, foi desenvolvido um motor de 5 cilindros. Ele seria instalado nos carros a partir de 1906 e para o motor de 3 cilindros, esse seria o último ano de uso. Pouco se sabe sobre o protótipo número 4, que provavelmente era semelhante ao número 3 e foi vendido para um dos moradores de Dubuque. O número 5 foi apresentado no Salão do Automóvel de Chicago em fevereiro de 1905 e os primeiros pedidos para o carro foram feitos. Com pequenas modificações, ele entrou em uma produção muito limitada sob o nome Modelo 6, com um motor de 3 cilindros de 4 litros e potência de 25 cavalos. Falando sobre seu motor, a empresa Adams-Farwell frequentemente usava o slogan "Ele gira como um peão". Em 1906, surgiu a série 6 de 5 lugares com carroceria alongada e um motor de 5 cilindros, 45 cavalos de potência e 8.044 centímetros cúbicos de cilindrada. Um ano depois, surgiram várias versões do 45 cavalos. O modelo 8, chamado de Gentleman's Speed Roadster, recebeu o chassi mais curto e um motor mais potente. Esse carro esportivo, para a época, era muito rápido, com uma velocidade máxima de cerca de 120 km por hora. Em 1907, a maioria dos modelos desapareceu, e Adams-Farwell oferecia apenas o modelo aprimorado 7 a Touring, agora com uma distância entre eixos ainda maior e um preço mais alto. Os carros básicos custavam cerca de $2.500
Já o Gentleman's Speed Roadster 4000 era muito dinheiro para a época. Em 1908 surgiu o novo modelo 9, com 50 cavalos de potência. Foi o primeiro Adams Farwell com uma inovadora caixa de câmbio de 4 marchas. Essa linha de Adams Farwell foi oferecida até 1912 ou 13, dependendo da fonte. Depois, a produção de automóveis foi encerrada. Durante todo o período de fabricação, foram produzidas cerca de 200 unidades. O que matou essa produção foram os preços altos. Na época, carros nos Estados Unidos da América custavam de $1.100 a $1.700, enquanto o novo Ford modelo T era vendido por $850. Aliás, naquela época, Ford, com seus métodos de produção em massa de automóveis, levaria muitas empresas concorrentes à falência. Vale ressaltar que, desde 1907, uma versão modificada do motor Adams Farwell foi usada nos helicópteros experimentais de Berliner. Em breve, na França, surgirá o motor Gnome, que se tornará amplamente conhecido graças a inúmeros recordes. Os motores Gnome mantinham as principais características do Farwell e mais tarde algumas empresas copiaram seu design. A próxima tecnologia vem da Grã-Bretanha. Colin Lucas era um engenheiro inglês famoso nas décadas de 20 e 30 do século passado. Sabe-se que, em colaboração com Oliver North, ele construiu um carro com motor radial em 1922. O Nord Lucas tinha motor estacionário radial de 5 cilindros, 4 tempos, com 1.460 centímetros cúbicos. Cilindros estavam em um plano horizontal, com a caixa de câmbio abaixo deles e o motor na traseira do carro. A velocidade máxima do Nord Lucas era de 85 km por hora. Uma característica marcante dessa máquina era a interessante forma aerodinâmica. A carroceria do carro lembrava um barco, o farol era único e ficava no centro. Esse carro é considerado revolucionário em termos de design. Ao que tudo indica, foi construída apenas uma única unidade do Nord Lucas radial pela empresa Chelsea Motor Building. No artigo da revista Motorsport de maio de 91, afirma-se que esse carro percorreu 105 mil quilômetros entre 22 e 28, sem falhas ou quebras significativas. Lafitte é um carro francês fabricado em Paris entre 1923 e 1928 por uma empresa pertencente a Teodoro Lafitte. Teodoro era conhecido por suas inovações e o ciclocarro de sua autoria utilizava essas inovações. O carro Lafitte tinha motor radial de 3 cilindros, 736 centímetros cúbicos e 22 cavalos. Esse motor ficava em uma estrutura móvel e seu sistema de transmissão de torque para as rodas era exclusivo. Era uma transmissão por fricção com relação variável. O volante de aço do motor tinha forma esférica e a parte correspondente da embreagem era côncava e revestida com material de fricção de papel. O motorista, ao alterar a posição da célula com o motor, podia controlar esse processo. Na Inglaterra, o carro custava 100 libras. No último ano, lançaram uma versão esportiva do carro com 25 CV e motor ampliado para 900 cilindradas. O ciclocarro na versão esportiva acelerava até 100 km por hora. Julian Brown é o criador do Julian Sport Coupé. Muitos empresários dão um nome à sua empresa baseado no próprio sobrenome. Julian fez o contrário e nomeou sua empresa de forma parecida com seu nome. Julian Brown era geralmente uma pessoa excêntrica. Ele era filho de um rico industrial e herdou $2,5 milhões ainda bastante jovem. Brown aproveitava a vida. Dono de casas noturnas, casou-se 4 vezes, testou um barco elétrico e buscou sucesso na indústria automobilística. Ele começou a mexer com carros ainda no início dos anos 1910, mas o que nos interessa é especificamente o automóvel de 1925. Em 1922, Julian cria sua terceira empresa automobilística em Syracuse, Nova York, chamada Julian Brown Development Corporation. Início do desenvolvimento do carro. Parece que o objetivo era surpreender o mercado. Em 1925, o Julian Sport Coupe ficou pronto. Na parte traseira, em posição horizontal,
Havia um motor radial de 6 cilindros e 2 seções, com volume de 4,4 litros e potência máxima de 60 cavalos. Esse motor tinha alta taxa de compressão para a época, 4,8 para 1, e se destacava por tecnologias como câmaras de combustão hemisféricas, eixo de comando oco e cárter seco. O motor funcionava em conjunto com uma caixa de câmbio de 3 marchas e uma embreagem de cone úmido alojada em uma carcaça de alumínio. Os 4 freios a tambor de lona estavam localizados na traseira. Como Julian e seus engenheiros corretamente supuseram, já que a maior parte do peso ficava sobre o eixo traseiro, essa seria a disposição mais eficiente. Devido à distribuição de peso do carro, ele arrancava bem sem patinar as rodas. O interior do carro também era interessante. O motorista sentava-se no centro, enquanto 2 passageiros ficavam ao seu lado, um pouco atrás. Preste atenção nesses pequenos assentos. Eles eram destinados às crianças. Julian desenvolveu o design da carroceria, enquanto a fabricação ficou com a americana Fleetwood. O chassi e a rodagem foram enviados para Fleetwood, Pensilvânia, onde a carroceria de alumínio leve foi feita. A propaganda dessa maravilha tecnológica dizia que o Julian Sport Coupe custaria cerca de $2.500. O protótipo chegou à exposição em Nova York, mas não recebeu pedidos antecipados pagos. Brown não conseguiu iniciar a produção por conta própria e a empresa declarou falência em 1925. O carro único ficou guardado até 1949 em um celeiro e depois foi vendido para um colecionador rico. Em 1966, o cupê esportivo Julian foi adquirido por Bill Hara, que o restaurou totalmente, e desde então o carro viaja por exposições de carros antigos, surpreendendo os visitantes. Na tela, você vê um conceito interessante criado por Hans Horbach. A ideia era instalar um motor radial em cada roda, ou pelo menos em 2 rodas. Vale dizer que essa ideia é bastante absurda? A revista Modern Mechanics publicou um artigo sobre o carro de Horbach em maio de 1931. Este carro, parecido com um foguete, foi construído em 1932 para bater mais um recorde de velocidade. No ano de 32, o recorde absoluto pertencia ao carro Bluebird, dirigido por Malcolm Campbell. Em fevereiro de 31, ele atingiu 396 km por hora e um ano depois, 404. O francês René Stubb tentou bater um recorde com um carro que ele mesmo construiu. O veículo recordista foi construído em Paris de 1930 até 32. Os engenheiros incorporaram ao projeto 3 motores radiais aeronáuticos de 9 cilindros Jupiter, fabricados pela empresa britânica Bristol. Cada motor entregava originalmente 480 cavalos de potência máxima, mas há relatos de ajustes para 600 ou até 800 cavalos. Para ligar os 3 motores do avião, usava-se um motor separado do automóvel Voisin, também empregado para locomoção em baixa velocidade. Nestas imagens antigas, você pode ver esse mesmo carro passando pelas ruas de Paris. Segundo as estimativas de Stapp, o carro poderia atingir uma velocidade máxima de até 600 km por hora. Porém, esse automóvel nunca teve a chance de mostrar seu potencial. René planejava ir para os Estados Unidos e, na corrida em Daytona Beach, bater o recorde de Malcolm Campbell, mas antes disso, ele decidiu testar sua criação em uma praia francesa local chamada La Baule, onde também frequentemente aconteciam corridas. Em 26 de abril de 1932, durante a preparação para a corrida, a criação de Stapp pegou fogo e foi destruída. René conseguiu escapar. Na edição de 8 de maio de 1932 da revista italiana La Tribuna Illustrata, afirmou-se que Stapp quebrou o joelho e seu mecânico teve ferimentos leves no incêndio. Até hoje, muito pouco se sabe sobre esse automóvel, e sua história está cheia de rumores e suposições. O automóvel de Roy J. Meyers se destaca não pelo motor radial de 6 cilindros, mas pelo funcionamento do sistema. É um pneu móvel. O ar comprimido em 4 cilindros atrás do motorista aciona o motor, que movimenta o veículo. Sobre Meyers e seu veículo, em 1932 escreveram vários jornais e a revista Popular Science.
No entanto, quase nada se sabe sobre o destino posterior do projeto e suas características, nem mesmo está claro se o automóvel realmente funcionava. Monaco Trossi. Este carro foi construído para corridas e provavelmente é um dos carros de grande prêmio mais incomuns. Inicialmente, para criar o carro de corrida, Augusto Monaco uniu esforços com um engenheiro chamado Giulio Aimini, e esse grupo recebeu o apoio de um influente funcionário da empresa Fiat. As instalações da Fiat foram usadas para criar e testar o motor radial. No entanto, assim que o motor foi construído e testado, uma série de problemas foi identificada, e a Fiat rapidamente desistiu de continuar investindo dinheiro nesse projeto. Augusto teve que procurar novos patrocinadores e ele encontrou um. Foi o piloto e conde Félix Trossi, que competia com bastante sucesso pela equipe Alfa Romeo. O carro foi feito na oficina de Trossi e exibido no Autódromo Nacional de Monza, em julho de 1935, para testes e qualificação antes do Grande Prêmio da Itália. Resumo da construção do motor e características do carro. O Monaco Trossi tinha motor radial de 16 cilindros 2 tempos, com 3.982 centímetros cúbicos. O diâmetro do cilindro era de 65 milímetros e o curso do pistão era de 75. Os cilindros estavam em 2 fileiras de 8, com cada cilindro dianteiro e traseiro em um bloco único. Os cilindros emparelhados compartilhavam a câmara de combustão. Esse esquema tem semelhança com o esquema Gorelli. Atrás do motor havia 2 superalimentadores, Zoller M160, gerando pressão de 0,68 atmosfera. O motor produzia 250 cavalos de potência máxima a 6.000 rotações por minuto. O torque do motor era transmitido através da embreagem para uma caixa de câmbio de 4 marchas e depois para as rodas dianteiras. O carro pesava 710 quilos. Tanto Aimini quanto Trossi testaram o carro em Monza. O veículo alcançava 240 km por hora e já estava inscrito no Grande Prêmio da Itália de 1935. Porém, surgiram problemas. O motor superaquecia e destruía as velas de ignição. Mas esse não era o maior problema. A situação era muito mais séria, com a má manobrabilidade do carro nas curvas. Esse aspecto negativo era causado pela distribuição de peso. 75% ficava no eixo dianteiro e apenas 1/4 no traseiro. Monaco Trossi era inseguro, e como esse problema não podia ser resolvido sem uma mudança séria no design do carro, foi preciso desistir de participar das corridas. No fim, ele nunca participou de uma corrida. Após a morte do conde Trossi em 49, esse carro foi doado por sua viúva ao Museu do Automóvel em Turim, onde está exposto atualmente. A Chrysler mostrou interesse pelo motor radial nos anos 30. O protótipo do carro compacto, chamado Star, tinha motor radial de 5 cilindros, 4 tempos e refrigeração líquida. Sua cilindrada era modesta, de 1.091 centímetros cúbicos, e a potência máxima ficava em torno de 30 cavalos. Como mostra a foto, sem a parte dianteira, era um carro de tração dianteira. O primeiro carro foi descartado logo após o término dos testes em 1936, mas a versão com carroceria coupé existiu até a Segunda Guerra Mundial. Como você deve ter notado, o interesse pelo motor radial em automóveis foi diminuindo aos poucos. Enquanto Adams Farwell, Lafitte e Julian foram planejados para produção em série, nos anos 1930 os carros com motor radial passaram a ser peças únicas e artesanais. A situação é simples. No começo da indústria automobilística havia muitos projetos extravagantes e exóticos. Engenheiros criavam tudo que sua imaginação e recursos permitiam. No entanto, muitas dessas construções não resistiram ao teste do tempo. Elas acabavam sendo muito caras, muito complexas ou simplesmente inconvenientes de usar. O motor rotativo atingiu o auge na Primeira Guerra Mundial, mas perdeu relevância nos anos 1920 por suas deficiências e limitações. O motor radial teve sucesso e ainda demonstra isso na aviação, mas não era conveniente para o layout de carros na indústria automobilística. A concorrência e o bom senso venceram a excentricidade, e é por isso que sob o capô dos carros vemos os tradicionais motores em linha, em V e assim por diante.
Após a Segunda Guerra Mundial e até hoje, todos os carros com motor radial são feitos artesanalmente. Na segunda metade da década de 2010, surgiram pré-requisitos para um renascimento do motor radial na indústria automobilística, graças à empresa australiana Radial Motion. Aqueles que assistiram ao episódio sobre motos com esse tipo de motor, espero que se lembrem do projeto da motocicleta para a quebra de recorde de velocidade chamado LFO, cujo coração é um motor de 3 cilindros dessa empresa. A Radial Motion começou o desenvolvimento do seu motor em 2017. No início dos anos 2020, a empresa pode oferecer uma linha de motores radiais de 3 cilindros para aviação e veículos terrestres. Existem versões tanto com refrigeração a ar quanto a líquido, com ou sem turboalimentação, e a potência específica aproximada do motor sem turboalimentação Radial Motion é de cerca de 100 cavalos por litro. A empresa posiciona seu conjunto motriz como um produto simples, confiável e moderno. A única coisa que assusta é o preço. O motor Radial Motion custa em torno de 22 a 25 mil dólares. E no momento, já existem vários carros que utilizam esse motor. O primeiro projeto com o motor Radial Motion foi o Porsche 356 Outlaw Aero, criado por Ron Goodman em 2021. Todos os carros que passam pela garagem dele recebem a palavra Outlaw adicional no nome. Literalmente significa fora da lei ou criminoso. Vale destacar que o Porsche 356 foi uma boa plataforma para instalar um motor radial. O motor de 3 cilindros é mais leve e potente que o Boxer 4 padrão do 356. Após esse Porsche, surgiram outras criações com motor Radial Motion. Aqui está o Zombuk, um carro feito a partir de um antigo Volkswagen Fusca de 1972. O veículo foi desenvolvido em 2019. Em 2020, ele foi equipado com uma versão pré-série do motor radial com refrigeração líquida. O carro foi criado para rally, e na primavera de 2021, o Zombuk se saiu muito bem no Rally de Adelaide. O motor Radial Motion também encontrou seu lugar no compartimento do motor da velha van Volkswagen Tipo 2 e no chassi do triciclo Bontraik HS3. O Bug de praia Myers-Manx deve ser o carro moderno mais popular com motor australiano de 3 cilindros. O Myers-Manx foi desenvolvido pelo engenheiro visionário Bruce Meyers ainda no início dos anos 60. Este talvez seja o carro de fibra de vidro mais famoso. Myers usou sua experiência com barcos de fibra de vidro e aproveitou componentes do Volkswagen Fusca como base do carro. No final, resultou em um dos bugs de corrida off-road mais potentes daquela época. O design exclusivo da carroceria permitiu rodas maiores e suspensão de longo curso. O bug, por ser leve, atravessava terrenos difíceis facilmente. A vitória do Myers-Manx na Mexican Mil em 1967 virou notícia mundial. O predecessor da atual Baja Mil, o bug foi produzido de 1964 até 71 como kits para montagem própria. Após a saída de Meyers e problemas fiscais, a produção parou. Porém, em 2000, a empresa Myers-Manx foi criada e a produção retomada. Até o fim, esses bugs usavam motores 4 cilindros do Volkswagen Fusca. Em 2023, surgem kits para montar bugs com motor de 2 litros Radial Motion. Esse passo visa aumentar as emoções e a adrenalina nesse veículo. Infelizmente, Bruce Meyers faleceu aos 94 anos em 2021 e não viu esse acontecimento. No entanto, seu legado continua vivo sob a orientação cuidadosa dos novos proprietários da empresa. Quanto aos outros carros customizados, vamos dar uma olhada em alguns dos mais conhecidos entre eles. O primeiro é esta velha picape Plymouth de 1939 equipada com um motor de avião Jacobs R755. As fotos dessa Plymouth aparecem quase imediatamente quando você procura por carros com motor radial. A criação desse veículo surgiu para Gary Cornsu e seus filhos Érico e Adamo devido ao amor deles pela aviação. Gary comprou uma picape americana clássica dos anos 30 por algumas centenas de dólares. Há 30 anos ou até mais, ele ficou parado nos fundos por muito tempo, esperando seu destino.
o motor foi retirado de um hidroavião fora de serviço. 755 é um motor radial de 7 cilindros, com cilindrada de 12,4 litros e potência máxima de 300 cavalos. O carro único ficou pronto em 2016. No design, cada detalhe deste hot rod remete à aviação, como a carroceria metálica com rebites, o interior com instrumentos e alavancas e o sistema de controle duplicado. O resultado foi um excelente show truck, que é pouco adequado para o uso diário, mas é incrivelmente atraente. Vale destacar também a criação artesanal do alemão Uwe Wulfer. Este é um veículo com um motor radial de 9 cilindros construído com base no microcarro 1955 a 1969. De fábrica, o minicarro alemão vinha equipado com um motor de 250 até 400 cilindradas. No entanto, Uwe, admirando os aviadores alemães, ficou empolgado e instalou nesse chassi um motor radial de 9 cilindros com 10,2 litros de cilindrada e 360 cavalos de potência. O carro foi criado entre 2006 e 2009 e no canal de Wulfer chamado Die Werke há uma série de vídeos dedicados a esse projeto. Ou o Toyota Mark II feito em 2011, com um motor de aviação Kinner de 5 cilindros instalado, que originalmente era usado no avião Ryan Primary Trainer 22 Recruit, utilizado pelo Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial para treinamento inicial de pilotos. Foram necessários vários esforços para instalar esse motor radial de 160 cavalos em um chassi de carro japonês. Não vamos analisar todos os veículos caseiros, a ideia principal deles já está clara. E com isso, vamos passar para o próximo capítulo, dedicado aos veículos blindados com motor radial. Tanques e outros equipamentos militares com motor radial são um capítulo à parte e interessante na história. Todos os equipamentos vêm dos Estados Unidos da América. Durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria de tanques dos Estados Unidos da América estava atrás da britânica e francesa. Eles tinham seus próprios projetos e ideias. Porém, como frequentemente acontece, não deram atenção aos seus próprios modelos e passaram a produzir modelos estrangeiros. Em 1917, planejava-se fabricar 4.440 tanques Renault FT e 3.000 Mark, 8 conhecidos como Liberty nos Estados Unidos da América. Até o fim da guerra, só produziram 3 dos primeiros e 7 dos segundos. Os Estados Unidos financiaram mal o desenvolvimento de tanques nos anos entre guerras e os engenheiros americanos tinham pouca experiência em projetá-los. Entre 1920 e 1934, foram construídos só 31 tanques. Não foram 31 modelos em alguma quantidade, mas sim apenas 31 unidades. No início dos anos 30, a situação muda. Os oficiais militares entendem que o mundo está à beira de uma guerra e que essa guerra será mecanizada. Nesse período, os projetistas de tanques americanos, assim como seus colegas de outros países, baseavam-se em motores de origem automotiva. Isso era comum na época. No entanto, os americanos não tiveram sorte com motores automotivos e precisaram de uma unidade de força alternativa. Ela acabou sendo um motor radial de aviação. Os motores mais adequados foram os de 7 e 9 cilindros refrigerados a ar. Por exemplo, o Wright R700 e 60 Whirlwind, lançado em 1929 com 12,4 litros de cilindrada. Esses motores radiais a ar foram ideais para tanques leves americanos. Sob licença, as versões para tanques do motor eram produzidas pela empresa Continental, e o modelo se chamava R670. O motor radial não era perfeito para tanques, mas combinou muito bem com o conceito de chassi de Gary Knox. O motor era alto, o que na verdade pode ser percebido pelo perfil do veículo. Por outro lado, era curto, pesava 260 quilos e tinha potência de 250 cavalos. Não surpreende que o Continental Air 670 tenha sido insubstituível por tanto tempo. No fim dos anos 30 já tentavam substituir o Continental. O motor era voraz, exigia gasolina de alta octanagem
também havia problemas na partida, e sua durabilidade não impressionava. A outra opção era o motor diesel radial Ibersun T1020. Em 1935, o motor radial foi instalado pela primeira vez no tanque leve em Um. Esse foi o primeiro tanque produzido em série nos Estados Unidos da América após 1918. O Em-1 teve 113 unidades produzidas, cerca de 30 com Giberson e o restante com Continental. Nesse ano surgiu o tanque leve em 2 com motor R670, que depois equipou parte dos tanques em 3 Stuart e o veículo anfíbio Landing Vehicle Tracked 2 Vault Buffalo. Para veículos mais pesados, foi decidido usar o mais potente Wright R975, de 9 cilindros e 400 cavalos, que também era produzido para os tanques na fábrica da Continental. A Wright produziu 7.000 desses motores para a aviação, enquanto a Continental fez 53.000 para veículos terrestres. O R975 foi usado em veículos blindados como o M2 M3 Lee e no caça-tanques M18 Hellcat, o principal destruidor de tanques dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Obuseiros autopropulsados M44 e M7 Priest. O Wright R975 também foi usado no tanque mais popular dos Estados Unidos da América e aliados ocidentais na Segunda Guerra Mundial. Este é o M4 Sherman. O Sherman se mostrou confiável, relativamente barato de produzir e disponível em grande quantidade, além de servir como base para a criação de outros veículos blindados de combate. Foram produzidos 49.234 exemplares do M4. Deste total, 1/3, cerca de 17.000 unidades, recebeu motor Wright Continental. Os outros 2/3 dos M4 usavam motores de diferentes configurações. Exemplo, motor V8 Ford GAAA a gasolina e motor diesel General Motors 6.046 de 2 fileiras, ou o motor a gasolina multicilíndrico Chrysler A57. Esse motor tem 5 fileiras de 6 cilindros cada. Uma pequena série de Shermans recebeu como unidade de força o motor a diesel Wright R1820 Cyclone. Como você pode ver, a busca por alternativas de unidades de força não parou, e já nos anos de 41 a 42, havia concorrentes bastante dignos para o motor radial. Em 41, foi tomada a decisão de usar motores automotivos Cadillac da série 42. Eventos posteriores confirmaram que a escolha foi correta. Os motores automotivos tiveram desempenho superior ao motor radial de aviação similar, além de serem mais fáceis de operar. Os dias dos motores radiais em estrela para tanques estavam contados, e nos anos 50 os fabricantes de tanques dos Estados Unidos da América os esqueceram. Sabe, eu não sou um grande especialista em blindados. No entanto, olhando para os contornos de todos esses tanques americanos, vejo um problema comum que, ao que me parece, foi uma das razões pelas quais abandonaram o motor radial. Veículos blindados têm altura elevada, facilitando tiros em alvos altos em vez de baixos. Essa é uma página da história sobre tanques com motor em estrela. Se eu deixei algo de fora, escreva nos comentários. O que pode ser dito ao resumir essa história? Carros com motor em estrela existiram. No entanto, devido às características e desvantagens desse tipo de motor a pistão, eles não se tornaram um fenômeno de massa. Assim como, na verdade, as motocicletas com esse tipo de unidade de força. Sobre a construção de tanques americanos, este é um caso único. Um motor de aviação, por um tempo curto, foi a única opção para veículos blindados. Com essa nota, minha história chega ao fim. Espero ter conseguido compartilhar essas informações com vocês de forma detalhada e interessante. E se você acha que essa história é digna, não se esqueça de apoiar meu trabalho com um repost, um comentário e uma inscrição. Aliás, eu tenho um canal no Telegram, onde posto informações adicionais, como por exemplo, quais episódios estão planejados para o futuro. Você esteve no canal Crasmoto. Até a próxima.